Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Triad Studio. E hoje nós estamos num formato diferente. Nós estamos com a Elizabeth Alves, mas ela acha que eu vou ficar chamando ela de Elizabeth Alves até o final, não, vou chamar de Beth. E também nós estamos com a Camila Paredes. São duas pessoas que estão trazendo um conteúdo que a gente gosta muito de falar aqui dentro da Triad, que é desenvolvimento humano. E aí eu queria ver quem quer que se apresentar primeiro. A gente começa com a Camila, a gente começa com a Beth. Bom, vamos começar, comigo. Eu sou Elizabeth Alves, como você falou, eu gosto que me chame de Beth, como eu sou conhecida. Eu estou nessa área de desenvolvimento humano, Antônio, desde que eu comecei a trabalhar, aos 20, 21 anos de idade, quando eu me formei. Trabalhei por vários anos em empresa, quase 20 anos, e depois fui mais para a área de consultoria, e hoje dou aula em escolas de negócios, faço coach de executivos, faço coach de carreira, treinamentos. Então, eu trabalho nessa área de atendimento individual, que eu gosto muito. Então, assim, a minha vida toda foi dedicada a isso. E é um tema apaixonante, que eu amo muito falar sobre isso. Eu quero até cortar um pouquinho, eu já fiquei aqui apaixonado pelo assunto. Desenvolvimento humano é uma área que eu também gosto muito. Eu venho da formação de administrador, mas um dia eu me peguei como educador social. E tenta trazer uma história, você pode falar agora ou depois da Camila, que a Camila vai se apresentar, mas vai pensando aí numa história, um momento que você sente e fala, meu Deus, olha, isso aqui vale a pena, impactei muito a vida de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Uhum. Por que eu estou te perguntando isso? Estou te pedindo para você trazer essas histórias. A gente vai falar aqui até o final, o que cria aquela vontade de levantar cedo, fazer o que a gente faz, independente de idade. As pessoas ficam tentando julgar a gente por idade, e não é isso. É vontade de fazer aquilo que você faz. E isso traz o brilho nos olhos que eu estou vendo aqui. Por isso que eu interrompi, Camila, desculpa. Agora a Camila vai se apresentar, falando um pouquinho dela também. Bem, prazer estar aqui, batendo esse papo sobre desenvolvimento humano, é algo que a gente gosta realmente. Meu nome é Camila Paredes, eu também sou chamada de K Paredes, enfim. Eu sou psicóloga de formação, assim como a Beth, trabalhei e trabalho na área de desenvolvimento humano, primeiro no contexto organizacional. Eu acabei desenvolvendo uma carreira nessa linha, comecei com recrutamento e seleção, depois passei para desenvolvimento de pessoas, trabalhei com um grupo específico de liderança, e isso acabou desenvolvendo o meu desejo, de fato, para ir para a clínica, E há mais ou menos uns 5 anos eu estou na clínica, fazendo essa transição, mas hoje com uma predominância de 70% aí do meu dia a dia. Então, hoje eu tenho 2 atuações, trabalho dentro de empresa com projetos corporativos, tudo ligado a desenvolvimento humano e grupos de liderança e desenvolvimento de pessoas. E, em paralelo, eu trabalho com a clínica também, aí com atendimento individual de adultos. E assim, são 2 universos muito distantes, né, Beth? Você trabalhar com corporativo dentro da área da psicologia, desenvolvimento, e de repente você está ali na clínica com aquela pessoa que confia a vida dela, confia os dilemas para você. E como é que é essa trabalhar nesses 2 ambientes? Eu adoro, Mas você sabe que, assim, eu também achava que era muito diferente. Eu levei muito tempo para fazer essa transição para a clínica, porque eu não sabia exatamente como é que seria e eu tinha um pouco de medo. Quando eu comecei a trabalhar com um grupo de lideranças e, de alguma maneira, a gente trabalhava com performance, com desenvolvimento de resultado, eu fui entendendo que a gente estava falando de humanidades, a gente estava falando de pessoas, a gente estava olhando para a pessoa e dizendo assim, puxa, muitas vezes eu quero fazer isso, mas eu não consigo fazer isso. E tem alguns entraves que a gente não sabe de que ordem são, na verdade, mas que a pessoa não está conseguindo fazer. Então, eu fui entendendo, na verdade, que se tratava de uma outra estratégia. E eu acho que é um ambiente que se complementa. Eu acho que, na verdade, a gente está falando sempre da mesma coisa. A gente está falando de sentimento, a gente está falando de emoção, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de conseguir coisas, a gente fala de não conseguir coisas. Quais são as estratégias que a gente pode montar para poder dar conta disso? De onde vêm, esses impedimentos que a gente tem no dia a dia? E que muitas vezes, na maioria das vezes, é da ordem do emocional, enfim. Então, por mais que existam esses 2 universos, um que é do palco, da gente, do grupo, e o outro que é completamente individual, que é restrito, que muitas vezes é solo, mas a gente está falando da mesma coisa, a gente está falando de emoções de seres humanos, assim. Então, eu não percebo tanto essa diferença, assim. Sabe, mas assim, eu estou dando tempo da Beth ficar pensando qual é o case que eu vou trazer, Porque você vê que tem uma correlação aqui dos assuntos.
Mas é tão desafiador, tanto você termina a formação de psicologia, eu falei, gente, eu vou lidar com a mente de outra pessoa. E também, daqui a pouco, você está no palco, é o corporativo, não importa se é uma pessoa, o diretor de uma empresa, ou é toda a equipe dele. Então, você tem aí 2 mundos bem desafiadores, né? E você já falou que os 2 te agradam muito fazer isso, né? Muito. Te agrada muito o resultado que você traz. Estou segurando a Beth para... Eu queria que você fechasse também no que eu te perguntei, né, Beth? Eu já senti aqui o que faz os seus olhos brilhar, mas quando você levanta de manhã, não importa se você está indo para a clínica ou você está indo para um novo desafio no corporativo, você sabe que aquela empresa é nova, mas o que te move? Primeiro que eu gosto do encontro com pessoas, né? Eu acho que estar diante do outro, né? Trabalhando de uma maneira partilhada, compreendendo o que de fato está acontecendo e sustentando para que de fato ele possa encontrar caminhos possíveis dentro daquilo que ele tem de informação e de recurso, assim, e você amparar e sustentar, né, essa relação, isso é o que me move. Eu acho que quando eu vejo as pessoas de alguma maneira conseguindo se movimentar, porque a psicologia traz muito isso, né? A ideia do movimento, né? E quando eu vejo as pessoas conseguindo se movimentar e construir e perceber e ter aquele insight, puxa, é dessa ordem que eu não estou conseguindo, e fazem pequenas mudanças e se esforçam e vivem esse processo, né? E de uma maneira partilhada, porque de alguma maneira eu estou ali, eu estou questionando, eu estou ajudando a ampliar essa possibilidade, assim. Eu acho que isso é muito gratificante, assim. Então, eu sou o tipo da pessoa, assim, que vibro com meus clientes, assim, né? Às vezes acontece alguma coisa, eles compartilham pelo WhatsApp, assim. Aquilo me traz uma alegria tão grande, porque eu vejo movimento que em algum dia foi muito difícil para eles, assim. E quando eu vejo eles conseguindo, isso é o que me move, sem dúvida alguma. Eu acho que você fala assim, né? Puxa, mas como é que ele está fazendo essas perguntas? É porque eu já dei uma olhada no Instagram, depois eu queria que você falasse um pouco do Instituto, então porque eu senti esse brilhar dos olhos. E agora, Beth, acho que assim, né? É legal porque... Eu falei, nossa, eu não tinha nem ouvido tudo isso da Camila, ela falou de um jeito diferente e eu conheço ela há tanto tempo, né? Como é que é para você essa experiência de estar hoje aqui, contar um pouco de você, contar por que seus olhos brilham também? Então, eu acho que estar hoje aqui é um sonho que a gente está realizando, né? Eu e a Camila. E é interessante porque a gente não se conhece há tanto tempo assim, né? A gente se conhece há 5 anos e desde o início, quando nós nos conhecemos, a gente teve essa interação, esse respeito uma com a outra, do saber de uma, de outra. Eu tenho uma quilometragem um pouquinho maior, né? Assim, só uns 20 e tantos anos mais que a Camila, mas a gente teve muito essa interação. Por isso que a gente chegou onde a gente chegou até hoje. E é isso, né? Eu tenho... Se eu for contar histórias, nós não vamos sair daqui hoje, né? Porque, afinal... Não, mas aí a gente vai aguardar para um próximo encontro, né? Esse é o primeiro. Então, traz uma... assim, muitas histórias. Tanto, por exemplo, né? Eu posso contar uma história de sala de aula, por exemplo, quando você fala, e a Camila colocou isso muito bem, né? A gente fala de desenvolvimento humano, das pessoas de forma geral. Então, independentemente da forma com que a gente está trabalhando, de alguma forma, a gente está provocando as pessoas, tá? Né? No bom sentido, para autorreflexão, para autoconhecimento. Então, isso é fundamental. Então, eu me lembro, por exemplo, na sala de aula de uma aluna, eu falar de autoconhecimento, enfim, de uma aluna colocar para mim, depois de algumas semanas, professora, você mudou a minha vida, até a minha relação com o meu namorado melhorou. Tá? Então, você ouvir isso não tem preço. É por isso que eu levanto todos os dias. Tá? Nos processos individuais, isso acontece bastante também. Quando você consegue... Eu tenho um exemplo também muito legal de uma cliente que ela foi entender que ela era uma pessoa um pouco agressiva no trabalho, no dia a dia, quando ela assistiu uma aula do MBA e depois ela foi procurar particularmente. Essa pessoa, ela se foram alguns encontros que ela se transformou. Ela
ela descobriu que ela era uma pessoa inadequada, abusiva no ambiente de trabalho. E ela fez uma transformação, Antônio, que, contando aqui, eu me arrepio até hoje. Você não vai, eu já comecei aqui, ó. Porque ela falou assim para mim: nossa, eu descobri uma coisa que eu não tinha a menor clareza disso e passei a trabalhar de forma diferente. Ela deu um depoimento maravilhoso. Então, é isso, né? Respondendo o seu questionamento, é por isso que eu, né, tanto a Camila como eu, a gente levanta todos os dias, né? É por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente acredita no ser humano, nós acreditamos no ser humano. Então, assim, é isso, né? As pessoas, elas podem, logicamente, fazer grandes transformações, com uma ajuda, com uma provocação, com um acompanhamento, seja na clínica, ou seja no processo de coach, ou seja até numa sala de aula, como eu coloquei. Eu segura um pouquinho aí, Camila. Você vê, aí você fala assim, gente, a gente achou que, ai, pelo amor de Deus, não vamos demorar muito. Não tem, porque vamos abrir nas nossas caixinhas de lembrança. Exato. Mas eu vou ter que fazer essa interrupção, Beth. Claro. Eu acho assim muito incrível. Eu até às vezes me emociono com algumas entrevistas aqui. Porque quando você consegue descobrir que você impactou a vida de uma pessoa e não impactou porque você apontou o dedo, você deu elementos, você deu ferramentas, a pessoa assim, uau, naquela tua aula, naquela tua palestra eu me descobri. E aí realmente acho que preenche teu coração de alegria. E vou falar uma coisa incrível que acontece quando a gente passa por isso. É um ponto de vista meu, vocês podem concordar ou não. É como se a gente tivesse descoberto o elixir da juventude. Nós não envelhecemos. A mente nossa, a gente quer continuar, né, buscando novos conhecimentos. A gente quer continuar levando esse, não só conhecimento, mas essa percepção de si mesmo através de ferramentas. Pode ser o coach, pode ser o processo terapêutico. Mas é incrível, né? E é bom ver o brilho nos seus olhos. Agora, você quer continuar ou vamos passar? Mas vai segurando que eu vou voltar para você. Tá certo. Vai, Camila. Não, eu estava ouvindo a Beth falar, né, dessa pessoa, e eu acho que no fundo o que a gente faz é sustentar um questionamento, né, Beth? É provocar no sentido de fazer as pessoas questionarem. Porque muitas vezes, tanto no consultório quanto nos grupos, a gente percebe que as pessoas se veem de uma determinada maneira, mas muitas vezes elas agem de uma maneira completamente diferente daquilo que elas, né, têm enquanto intenção, assim. E você questionar, de alguma maneira ampliar para que ela se veja nessa desordem, né, que muitas vezes é inconsciente mesmo, eu acho que é a grande sacada, assim, do processo, assim. E muito mais do que isso, porque na medida que a gente tem consciência do que acontece, qual é o compromisso que a gente quer assumir a partir dali, a partir da nossa intenção, assim. E eu acho que estar junto fazendo isso é muito transformador e muito gratificante, né, para a gente, né, enquanto profissionais que, de alguma maneira, têm essa escuta especializada e também ajudam no direcionamento, né, desse caminho, da construção desse caminho. Eu acho que assim, é tão bom porque eu só faço as perguntas e faço as provocações e eu fico aqui observando, né? E eu fico vendo assim o olhinho de vocês, né? Porque quando uma está falando, a outra está pensando em muitas outras coisas. Sim. Mas eu sei que a agenda de vocês é uma agenda bastante apertada. Nós ficamos felizes que vocês conseguiram abrir uma janela e veio fazer esse bate-papo. Então, só quero um compromisso de vocês, a gente marcar um outro dia, né? Porque acho que tem muita coisa legal para falar. Mas eu gostaria de pedir não um depoimento, mas assim, falar do coração de vocês para quem tem essa dificuldade de se enxergar, como a Beth falou, de muitas vezes estar com um projeto engavetado e não acredita, porque assim, eu acredito em vocês, como nós aqui, a produção, o nosso querido Jadson que está ali, né? Quando a gente pensou em criar todo esse projeto, vieram muitos desafios, vieram muitos medos. Então eu gostaria que a hora que vocês desejarem falar um pouquinho, o que pode ajudar uma pessoa a superar esses medos e a colocar um projeto em andamento? Ou se olhar, né, Beth, como você falou, mas sem agressividade, porque dói. Não importa a ferramenta que você trouxe. Você, acredito que vê muito isso ali no teu consultório, sim, porque sim. Está no 1-a-1, você vê muito isso na sala de aula, porque a pessoa não se enxerga. Dói muito, né? Então, assim, eu queria deixar aberto aí para vocês o que vocês querem falar.
do momento de hoje, desse encontro nesse espaço, mas também assim, ajudar as pessoas, de alguma forma, a acreditar mais em si, ter essa coragem de ir. E se não vai sozinho, chama alguém, né? Que foi o que vocês fizeram. Eu vejo que, às vezes, uma parceria, gente, é maravilhoso, porque um ajuda o outro, quando alguém... Porque isso acontece, né? Quando um está inseguro, às vezes, com alguma situação, o outro está ali para ajudar, para colaborar. Mas, lógico, tem alguns projetos que não dá, às vezes, para ser parcerias, tem que ser individual. Mas uma coisa é fundamental, né? Nós acabamos de gravar um podcast falando de autoestima, né? De acreditar, de autoconfiança. Então, a gente precisa, e é importante, a gente confiar na gente, né? E ser ousado e levar para frente algum projeto que a gente tenha. Às vezes, não vai dar certo, mas tudo bem, tá? A gente... Né, pode levantar e começar de novo, porque isso, o bonito no ser humano, né, tem um autor que falava que o bonito no ser humano é que a gente afina e desafina. E é isso, né? A vida é assim. A vida não é só feita de coisas boas, de flores, mas também, às vezes, de algumas intempéries e que a gente pode conseguir superar. Então, se a gente tem alguma dificuldade, né, procurar uma ajuda é fundamental. Eu acho que o Instituto ele tem, né, dos seus pilares é exatamente esse. Tá? Camila, você também pode deixar... E fala um pouco mais do Instituto, né? Qual foi a proposta que te levou? Eu acredito que falar do Instituto também é a forma de trazer... essa percepção para as pessoas que elas podem, mesmo com as dificuldades, mesmo com as dores. Sim. Eu acho que qualquer projeto que a gente quer fazer, principalmente, a gente precisa ter algumas premissas que são importantes, assim. E a primeira delas é saber qual é a intenção que você tem com aquilo ali e depois disso se comprometer com esse projeto, né, com essa intenção. Porque, de fato, como você falou, é um caminho bastante desafiador, assim. Quando você se lança para empreender algum projeto, algum negócio, enfim, você não vai encontrar só flores no meio do caminho. E você está comprometido com aquela intenção. E isso passa, inclusive, pelo autoconhecimento, porque quando você está comprometido com aquela intenção, você passa a olhar para você e você entende quais são os pontos que pegam e como é que você pode, né, criar estratégias para poder desenvolver isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito claro que aconteceu comigo. Você falou da questão do depoimento. Assim. Em alguns momentos, eu já quis fazer muitas coisas, mas eu tive medo, porque eu sou uma pessoa mais exigente, né? Eu sou uma pessoa mais... eu gosto das coisas muito bem formadas, assim, eu quero ter muita confiança naquilo que eu estou fazendo, eu quero ter algumas certezas, assim, e na vida a gente não tem nada disso, principalmente quando a gente se lança para construir alguma coisa, assim. Então, me comprometer com a minha intenção, me comprometer com esse projeto, né, descobrir o que isso tem a ver comigo, o que eu queria, né, de alguma maneira compartilhar com as pessoas, fez com que eu olhasse para mim e descobrisse os meus medos, descobrisse, inclusive, que eu não preciso ser perfeita, e de onde vinha essa ideia de perfeição, né? Porque muitas vezes a gente tem, e obviamente foi construído de algum lugar. Passei a acreditar na possibilidade de construção, passei a acreditar na possibilidade da partilha. A Beth foi uma pessoa que me ajudou em muitos aspectos, assim, estar com elas em alguns projetos fez com que eu me lembrasse de quem eu era. Inclusive, eu lembrasse que eu não era perfeita, que eu poderia construir, que muitas vezes eu ia errar, muitas vezes eu ia cair, muitas vezes eu ia acertar. Mas ter esse compromisso e me colocar na direção daquilo que eu quero fazer com confiança, acreditando na partilha, na experiência de estar junto com alguém, assim, me ajudou muito em todo esse processo. Então, a dica que eu dou é essa, assim, se comprometer, ter uma intenção genuína, se comprometer, inclusive, com o processo de autoconhecimento, para que você possa saber de onde vêm os entraves que surgem na tua vida. E se você tiver alguém te apoiando, sustentando você em todos esses pontos, eu acho que acaba sendo muito mais fácil, assim. O Instituto de Psicologia, o Instituto STAR, foi algo que eu quis criar, assim, desde quando eu comecei a fazer especialização em Gestalt terapia, que é minha abordagem, minha linha teórica, né? Onde eu, de alguma maneira, sustento a minha visão de homem, de filosofia, de metodologia, e por aí vai, assim.
Mas dentro disso que eu falei, eu precisava de alguém que de alguma maneira estivesse comigo naquele projeto. Eu e Beth, a gente vem trabalhando já há uns 5 anos juntos em outros contextos, principalmente na parte corporativa. E ali eu entendi que a gente tinha muitas coisas compartilhadas. Eu e Beth, embora sejamos pessoas diferentes, e obviamente cada uma vem com uma história de vida, a gente tem intenções que se cruzam muito, assim. A gente tem uma forma de trabalhar que é muito parecida, assim. Quando a gente entrega, a gente quer entregar mais, assim. Então a gente se reúne no projeto e fala, tá, mas alguém contratou isso da gente, mas o que a gente pode entregar mais que vai surpreender, que vai fazer com que a pessoa enxergue isso que de repente ela não está vendo? Então a gente se dedica muito a isso, assim. E eu acho que esse compromisso foi fundamental para que a gente pudesse, de fato, construir o Instituto e trazer toda essa premissa que a gente tinha do cuidado, da inteireza, da construção, de surpreender a pessoa, de alguma maneira fazer com que ela enxergue além daquilo que está sendo posto ali, né? Então, a gente se juntou na intenção desse Instituto para que a gente pudesse ajudar as pessoas a construírem de forma muito dialogada, de forma muito partilhada, saindo desse lugar de certezas, trazendo a possibilidade de construção para aquilo que elas queriam fazer, sustentando a inteireza do outro, né? E quando a gente fala de sustentar a inteireza, a gente está falando de fragilidades, a gente está falando de potência, mas a gente não está falando de limitação, a gente está falando de expansão, na verdade. De abundância, né, abundância, Camila? sim. É disso que a gente... É essa a nossa intenção no Instituto, né? Quanto mais a gente... levar isso para as pessoas, né? E compartilhar isso com as pessoas, a nossa intenção é que, de alguma forma, a gente possa fazer com que mais e mais pessoas tenham, né? Acreditam em si mesmos, que elas coloquem para fora a potência que elas têm, porque todos têm. Tá? Então, acho que essa é a principal intenção do Instituto, né? De alguma forma, seja individualmente ou coletivamente. Né? O Instituto foi criado, né? Uma das nossas grandes intenções foi essa, né, Camila? Sim, e eu acho que isso tem a ver com o nosso manifesto, com os nossos valores. A gente fala de interesse nos valores, a gente fala de confiança, a gente fala de esperança, inclusive. E é muito legal, porque quando a gente tem essa premissa, essa intenção muito compartilhada, as pessoas que se associam a gente são muito parecidas, né, Beth? Assim, a gente tem um grupo de psicólogas que acabam trabalhando com a gente, como a Flávia, a Gabi, a Érica, a outra Érica também, e que de alguma maneira, quando a gente senta para conversar, parece que a gente se conecta, né? Existe uma intenção compartilhada, assim, que acredita nesse propósito. Eu vejo assim uma questão de empatia, né? Sim. É uma palavra pouco usada, mas assim, quando gera o que está acontecendo aqui hoje, entre nós três, a equipe, vocês terem vindo para cá, é uma empatia. Sim. Porque o resto é comercial. Tá, então você tem comercial, você oferece uma proposta e ali existe preços ou valores. Tem Sim. umas que é só preço. A gente busca muito valor. Então, quando você fala isso de entregar mais... Eu escuto tudo, eu vejo tudo, e aí fala muito de transbordar, né? O pessoal agora, tem muito pastor aí falando que o amor de Deus, ele transborda. E só pode transbordar aquele que realmente tem algo para entregar, mas sem segundas intenções. Porque quando você coloca uma intenção, é lógico que muitas vezes tem o projeto ele é intencionado, mas você começa a entregar. Puxa, mas aqui já sai um pouco do nosso valor. Mas a gente não pode, do preço, mas a gente não pode entregar um pouquinho mais de valor? Aí é onde é o transbordar, que é o que você falou. Sim. E aí acontece... Aí eu fico assim, imaginando vocês indo embora, né, entregando um projeto. Falo assim, nossa, Beth. Aí a Beth, nossa, Camila, você já pensou se a gente não tivesse feito esse a mais? Não teria descoberto isso. A gente quebra bem a cabeça, né, Beth? Bastante, Sim. bastante. Eu gosto dessa palavra que você trouxe, né? Transbordar ou abundância, né? Que a gente usa também bastante. É isso. Tá? E isso, Antônio, assim, a gente tem percebido que tem cada vez mais, né, de alguma forma, as pessoas nos conhecendo, né, novos projetos, e os projetos maravilhosos que a gente ama de paixão, né, tá construindo alguns projetos, ou individual ou coletivamente, como a gente colocou. Olha, perceberam que meia hora é pouco para a gente conversar. Eu falei para você, não, imagina, a gente vai entregar em 10 minutos. Não vai, mas está tudo bem. Nós vamos marcar um outro encontro. Eu adorei estar com vocês.
foi assim, eu estou aqui com 1000 perguntas e 1000 questionamentos, porque a minha formação, como a Beth, é administração de empresa, fiz pós em marketing, mas eu adoro a psicologia, e eu vejo muito isso, né? As pessoas falam muito de empoderamento e poucas pessoas olham qual é a tua potência. Porque quando você descobre a potência da pessoa, ele vai, aí aquilo que você estava falando, né, Camila? Por que eu tenho esses meus medos? Por que eu sou tão perfeccionista? De repente, é aquilo que você falou, em algum lugar te carimbaram aquilo. Você tem que ser a melhor, ou você não é tão bom, e aí você busca ser, né? Sim. Então, assim, a palavra empoderamento, não tenho nada contra quem fala, mas eu falo muito aqui, né? Todos os encontros, né, Jadson? Eu questiono um pouco você falar como todo mundo de, vai lá, mulher empoderada, homem empoderado. Calma, você já olhou a potência dessa pessoa? O que significa isso, né? Do que a gente está falando, inclusive. E quando você traz a potência, você consegue, principalmente no teu consultório, ou você na sala de aula, como você falou, Beth, você descobre, essa pessoa tem uma potência para estar no palco, para escrever um livro, essa pessoa tem uma potência para poder atender no 1 a 1, e você descobre, e aí é lógico, né? Trabalha o que tem de dor, entrega as ferramentas que é possível, e ele desabrocha. E ajuda ele a escolher o que ele quer fazer com essa informação que ele recebeu agora, né? Porque é uma escolha. A gente entrega a informação. O que as pessoas vão fazer com ela, a gente não sabe. Sim. Mas quando você entrega esse ambiente que você falou que é mais favorável, ele até passa pela dor, mas ele falou, puxa, é verdade. Me disseram que eu não podia. Agora, o que elas me trouxeram, eu posso. Vai demorar, vou precisar de apoio. Então, assim... É uma construção, né? Maravilhoso o encontro de hoje, hein? O que vocês acharam? Adorei. Foi uma delícia. Passou que eu nem vi o tempo. Queria falar mais, mas com certeza. É um assunto que, na medida que a gente vai conversando, vão surgindo possibilidades, lembranças, né? E, obviamente, a gente tem muita coisa para falar. E eu acabei de lembrar da história do Paulo, né? Que foi meu aluno e que hoje divide conosco, também comigo e com a Camila, alguns palcos, né, nas empresas. E isso aconteceu em sala de aula. Eu falei, você tem potência para isso. Foi muito legal. Nossa, tem muitas histórias. A Beth é boa nisso, porque o Paulo foi aluno dela e meu professor. Olha. E hoje a gente trabalha juntos. Assim. Gente, bom, Paulo, acabou de receber aí um depoimento de amor por você. E hoje nós estamos encerrando. Eu quero agradecer demais a presença de vocês. O convite já fica para um próximo encontro. E como eu sempre termino, a próxima história pode ser a sua.